Os animais gêmeos podem ser formados de duas maneiras: univitelinos e bivitelinos. No caso dos univitelinos, o desenvolvimento se dá a partir de uma única célula. Após a fecundação, essa célula começa a se dividir e vai dar origem a dois seres diferentes, mas com a mesma carga genética. Ou seja, gêmeos univitelinos possuem o DNA idêntico. Acontece que, em algum momento dessa divisão celular, algo pode dar errado e as células não se dividirem completamente. Essa falha na divisão gera um ser com algumas estruturas duplicadas e outras não. Sendo assim, podem nascer animais de duas cabeças, mais conhecidos como animais siameses. Eu sou o Ricardo Bressan e você é muito bem-vindo ao Animal Play. Antes de começarmos, já deixa aquele like animal, se inscreva e ative o sininho. Cobras. Começamos o vídeo com as cobras. Afinal, o maior número de animais siameses registrados no mundo vem desse réptil. Um caso recente aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Uma cascavel, apelidada de Dave Duplo, nasceu com duas cabeças não fundidas. Apesar disso, suas línguas, principal órgão sensorial das cobras, funcionam de forma independente. Em casos mais raros, as cobras podem ter duas cabeças não fundidas e funcionais, podendo inclusive se alimentarem por cada uma das cabeças. Como, por exemplo, essa cobra coral que nasceu em Miami, com duas cabeças completamente fundidas. Segundo especialistas, as serpentes de duas cabeças podem viver em cativeiro por até 20 anos. Tartarugas. Depois das cobras, as tartarugas são os répteis que possuem maior incidência de casos registrados de animais siameses no mundo. Essa condição pode afetar tanto tartarugas de água doce como tartarugas marinhas. Os filhotes de tartarugas siamesas podem sobreviver e inclusive chegarem à fase adulta sem muitas complicações. Na maioria dos casos, as tartarugas siamesas nascem com duas cabeças funcionais e independentes. Lagarto. Casos de lagartos siameses são bem raros e, na maioria das vezes, os filhotes não passam dos primeiros dias de vida, salvo as exceções. Alguns filhotes conseguem sobreviver e chegar à fase adulta com duas cabeças fundidas. Em 2013, nasceu na China uma espécie de lagarto chamada dragão barbudo. O lagarto nasceu com duas cabeças bem formadas, além de membros dianteiros e parte do torso também. E o mais interessante, as duas cabeças se alimentam como se fossem dois indivíduos diferentes. Segundo o dono, a cabeça direita é a dominante. Vacas e bezerros. Casos de vacas e bezerros siameses acontecem com frequência em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Na maioria dos casos, os animais nascem com diprosopia, ou seja, duas cabeças mal formadas e fundidas. Essa condição é ainda mais rara que a dicefalia. A principal diferença é que, no caso da diprosopia, a região cefálica e as estruturas faciais mostram duplicidade e não são fundidas. Casos de vacas ou bezerros que nasceram com duas cabeças bem formadas e separadas são raríssimos. Apesar da raridade, alguns bezerros nasceram com duas cabeças fundidas e, em alguns casos, até pescoços fundidos, mas em nenhum desses casos os bezerros chegaram à vida adulta. Gatos. A chance de gatos nascerem com duas cabeças é quase nula. No entanto, quando acontece, na maioria dos casos, as cabeças são fundidas, como se fossem uma imagem espelhada da outra. Essa condição, como mencionamos anteriormente, é chamada de diprosopia. Em 1999, nasceu nos Estados Unidos um gato chamado Frankie Louie. Apesar de ser um único animal, a dona resolveu colocar dois nomes. Frankie e Louie possuíam 3 olhos, 2 orelhas, 2 narizes e 2 bocas. O gato quebrou todas as expectativas de especialistas que disseram que ele não passaria das primeiras semanas. Frankie Louie viveu até os 15 anos e ficou conhecido como o gato de duas cabeças mais velho do mundo. Porcos. Casos de leitões siameses já foram registrados em todo o mundo. A grande maioria de casos de porcos com duas cabeças é bem similar aos bezerros e gatos que mencionamos antes. Geralmente, as cabeças são fundidas, adquirindo aquela sensação de imagem espelhada. Como esse caso em Petrolândia, um pequeno município no estado de Santa Catarina,
Um leitão nasceu com 2 focinhos e 3 olhos, mas infelizmente o porquinho faleceu alguns dias após o nascimento. Tubarão. Em 2011, um pescador capturou uma fêmea de tubarão-touro e, ao abri-la, descobriu que a mesma estava grávida. Os filhotes ainda estavam vivos e foram soltos de volta ao mar, mas um chamou a atenção. Entre os filhotes estava um tubarão de 2 cabeças. Infelizmente, o filhote não sobreviveu e estudos posteriores revelaram que era uma fêmea com 2 cabeças completamente formadas e 3 nadadeiras dorsais. Como vimos no vídeo, animais de 2 cabeças raramente chegam à fase adulta, mas existem algumas exceções. Répteis como cobras, tartarugas e lagartos já demonstraram que isso é possível. No entanto, esses animais cresceram, em sua grande maioria, em cativeiro. Em ambiente natural, esse fato seria ainda mais raro, uma vez que essa segunda cabeça pode gerar uma desvantagem para o animal, fazendo com que ele fique mais vulnerável aos predadores. Algumas culturas consideram esses animais como sinal de mau agouro, outras como uma bênção, e apesar de ser um defeito genético, animais de 2 cabeças são fascinantes. Tão fascinantes que desde os primórdios têm feito parte da mitologia e da história humana. É isso aí, galera! Não esquece de deixar aquele like animal e se inscrever no canal. Nós nos vemos em breve.